Porquê é que nós temos de ter uma vida abundante? Em primeiro lugar, porque se estiveres focado na sobrevivência, estás sempre em cima da linha, não tens espaço de manobra para antecipar alguma coisa errada que possa acontecer. O gajo está sempre ali no limite. Sempre no limite, sempre no limite, sempre no limite. Acontece qualquer coisa, o gajo não tem espaço de manobra. Então precisamos ter uma vida abundante para termos um espaço de manobra, para podermos antecipar o que vem aí. Há coisas que são óbvias. Nós estamos a gravar. Eu vou dizer uma coisa que está gravado e, portanto, depois vocês podem rever a gravação. Quem é que já ouviu falar de Bitcoin? Bitcoin, ok? As moedas cripto... Moedas cripto... Não sei o quê. Okay. Criptomoedas, não é? Criptomoedas, é. Epá, a ideia é espetacular. Eu acredito mesmo que aquilo é mesmo ao futuro. Mas não é nada o que está a acontecer. Não vai durar muito tempo, por uma razão. Porque está a viver uma bolha. O valor do Bitcoin não tem a ver com as transações que estão a ser feitas, tem a ver com comprar e vender, com especulação. Passou de $1 para 6 mil e tal dólares em 2 ou 3 anos. Isto é uma bolha. Porque é especulação pura. Não tem a ver com o valor real da moeda. Em volume de negócios e em transações é comprar coisas. É comprar e vender moeda. Aconteceu na Holanda a primeira bolha realmente que existiu na história, no século XVII ou no século XVIII. Aconteceu na Holanda. Com as tulipas. Vocês sabem essa história? Muito fixe. Foi a primeira bolha especulativa da história, foi essa. Por alguma razão, as tulipas passaram a ser muito valorizadas, as pessoas gostavam muito, e os bulbos começaram a vender-se por preços exorbitantes. E havia uma bolsa para isso. Ao ponto de chegar uma altura que certos tipos de tulipas eram tão raras e eram tão apreciadas que custavam o mesmo que custava um apartamento em Nova Iorque. Um bulbo que não tem nada a ver com o valor real daquilo. É uma especulação pura. Não é? Um belo dia, estavam todos lá a comprar e a vender naquela euforia, porque estavam a ser ganhas fortunas. Uma pessoa comprava um bolo por 500 e vendia por 50 mil no dia a seguir. Está a ver? E então, tal e qual. O modelo das bolhas é igual em todo lado. Então o que aconteceu? Um belo dia, uma das pessoas mais reconhecidas lá no meio, um magnata lá das tulipas, lá na Bolsa, em Amsterdão, estava a ser leiloado um bolo qualquer e ele simplesmente não licitou. E de repente, espera aí, então aquele gajo não está a comprar. Ele sabe alguma coisa que a gente não sabe. Quebrou a confiança, há um a vender, pelo simples não, deixa-me cá despachar isto, e de repente, em 2 dias, cai o mercado todo. Caiu tudo em catadura. Toda a gente queria vender e já ninguém queria comprar. Então, a malta tinha comprado os bulbos a 5, a 6, a 10 e a 50 mil, agora não valem nem 2. E perderam-se fortunas e fortunas e fortunas. Isto é o típico, é uma bolha típica. Okay? É assim que funcionam as bolhas. E o Bitcoin está nisso. Está nesse ponto. Um belo dia, sai uma lei qualquer, ou acontece qualquer coisa. Por exemplo, agora está a ser dividida a blockchain. Não sei se vocês sabem o que isso é. Mas é uma situação de crise. Se quebrar a confiança nos investidores, de repente, cai tudo. E é uma pena, porque a ideia é boa. É uma pena. Pronto, estou a dizer o quê? Estou a dizer que, já sabemos o que é que estava a dizer isto. Mas estava a falar das questões de prever o futuro. Estás a ver? Antecipar. Então, quando tens um bocadinho de folga, tu podes antecipar as coisas. Podes ver as coisas com clareza, não estás no dia-a-dia na luta para sobreviver. Precisas ter um bocadinho de folga. Para poderes ver as coisas à distância. E poderes investir onde coisas fazem sentido, poderes tirar coisas de um lado e pôr no outro, prever o que vai acontecer, porque a experiência diz-nos isso tudo, não é? Coisas que vão acontecer. E a maior parte delas são bastante previsíveis. Tem a ver com, aconteceu uma tragédia, uma coisa qualquer. Vais fazer o quê? Respira fundo. Ok. Quais são as minhas circunstâncias agora? São diferentes do que eram antes, não é? Mas é preciso aceitar e assumir. Okay? Não é os outros não têm culpa, não tem nada a ver com isso. Okay? Nada. É aceitar e assumir. Okay? Muito importante isso. Há 3 tipos de reações a isto. Há uns que simplesmente não aceitam e dizem não,
ou são os piores, porque não resolvem nada, estão a resistir à mudança, a resistir. E o mundo continua sem eles, estás a ver? E, portanto, é a pior posição. Há outros que aceitam e suportam. Epá, eu não queria isto. Epá, mas tem que ser. Tem que ser. Eu tenho que lidar com isto, mas eu não quero. Mas tenho que lidar com isto. Isto é muito comum, não é? O que é que acontece numa pessoa que faz isto? Está bem. Entra em modo de sobrevivência. É resistir o possível, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer, mas estou a resistir ao mesmo tempo. Tá? Vive a crise toda. Okay? Com grande intensidade. Mas entra no modo de sobrevivência. Okay? E eu penso que isto é o que faz a maior parte das pessoas. Okay? Eu tenho que lidar com isto, eu não queria, mas tenho que lidar com isto. E a terceira forma é aceitar e prosperar. E prosperar. Ok, o jogo mudou, como é que eu posso jogar isto? Como é que isto se joga agora? As regras são outras, as circunstâncias são diferentes. Os meus empregados que à empresa tinham desertado, estou sozinho, e agora? Ok, onde é que estão as oportunidades? Estás a ver? E então é preciso aceitar, neste processo de aceitar, não é com a ideia de voltar ao que era antes. Não. É com a ideia de fazer melhor. As coisas mudaram, vamos fazer melhor. É assim? Pois agora vou fazer melhor. Quem é que já viveu isto? Às vezes até por vingança. Aconteceu assim. Pois agora vou fazer 10 vezes melhor. Correu mal o vídeo, agora vou fazer 2. Muito melhores que ao primeiro. Quem é que já ouviu dizer que quando tropeças numa pedra ou cais, a dás um passo maior? Alguém ouviu dizer isso? Tropeças, podes cair ou podes dar um passo maior. Okay? E é o que acontece aqui. Okay? Os chineses têm ditados muito interessantes. Não é? Então, as dificuldades, as crises, os problemas na realidade são oportunidades. Não é? Como diz os chineses, é perigo e oportunidade. E é aqui que nós nos vamos centrar. Okay? É a única coisa que interessa. Big picture é ver o contexto. Okay? Ontem falámos um bocadinho disto. Nós ouvimos muito falar com os empreendedores, empresários, na importância do foco. Não é? O foco é muito bom, mas também é muito mau. Uma pessoa focada é ótimo quando é para trabalhar, para executar coisas, pões umas palas de lado e vais fazer, mas quando é para criar soluções é muito mau. Porque quando estás focado numa coisa não vês o contexto. Perdes a criatividade toda. O problema do medo, quando vem uma crise, é que faz uma visão afunilada. Tu perdes a visão periférica. O medo faz isso. Aliás, até o medo lá fora, não é? Estamos lá na selva, vem um leão, um gajo de repente só vê o leão. E não vê nada à volta. Não é? O medo faz isso. Afunila a percepção. E o que acontece numa crise é que normalmente, muitas vezes, nós focamos no problema. Aquilo é tão violento, até emocionalmente, que nós perdemos a noção da realidade. Okay? Não vemos o contexto. Lá está, focamos. Mas a capacidade mental que nós temos para encontrar soluções não é o foco, é a dispersão. É vir para trás e ficar a olhar. Estás a ver? Nem sequer é um pensamento linear, é mesmo disperso. É atenção a múltiplas coisas. Estão a ver? Isto é daí que vem a criatividade. As soluções vêm todas daí. A solução nunca está onde está o problema, como todos sabem, não é? Nunca está ali. Está perto. Está sempre por perto. Mas nunca está naquele sítio. Está um bocadinho ao lado. Então temos que nos distanciar e ver um bocadinho o que é que se passa. A big picture. Porque é que isto é importante? Porque as soluções estão todas ao lado. Não estão ali. Então ajuda-nos a distanciar. Já vamos fazer também a parte emocional. Ajuda-nos a distanciar um bocadinho e ajuda-nos a ver perspectivas, coisas em perspectiva. Okay? Porque é que nós temos tanta dificuldade em ver este contexto? Primeiro, é porque não temos experiência. O efeito de experiência é muito importante. Se tu já passaste por isto uma vez, a segunda vez é mais fácil. Tens um problema qualquer, conseguiste fazer isto, distanciar-te e ver o que é que se passa à volta e encontrar soluções, já tens o segredo. À segunda, à terceira e à quarta, faz isso facilmente. Porquê é que é importante mentores e pessoas para nos ajudar? Porque eles, como não estão emocionalmente envolvidos, veem o panorama. Porque não têm visão afunilada como nós temos. Estão de fora. Por isso é que é bom pedir ajuda. Já vamos ver isso também. Okay? Isso é outro passo.
Mas um dos problemas que nos impedem de ver a big picture é a falta de experiência. Coisas novas que nós nunca passámos, ou já passámos por muitas dificuldades, mas nunca as resolvemos da forma correta. Então não sabemos como fazer. Estamos sempre no mesmo, a tentar solucionar da mesma maneira, que pode não ser a maneira melhor. Não é? O segundo que nos impede de ver a big picture é a falta de confiança, que é pôr em dúvida a nossa intuição. Mesmo quando a pessoa se distancia e vê soluções, mas será que... É autodúvida, falta de confiança. Sim, a intuição é boa. É interessante falar a intuição é interessante. A intuição é uma boa conselheira quando estamos a falar de coisas que nós dominamos. A intuição não é sempre boa. Seguir a intuição não é sempre bom. Não é? Muitas vezes é errado. Dá maus resultados. É positivo e é bom quando nós seguimos a intuição num assunto que nós dominamos. O nosso subconsciente trabalha a nosso favor. Portanto, dentro de um contexto que ele está habituado a funcionar. Estás a ver? Um gajo está habituado a fazer negócios, o subconsciente dele detecta os sinaizinhos todos, apanha tudo, está formatado daquela maneira, foi-se treinar ao longo do tempo. E consegue prever as coisas e consegue seguir essa intuição, que é o nosso subconsciente a falar connosco, não é? Mas uma pessoa que nunca fez um negócio na vida, vai fazer um negócio, a intuição está afinada para fazer outras coisas, não é? Para aquilo. E se seguir a sua intuição, provavelmente vai cometer alguns erros. Se for numa área que a pessoa não domina. Isto é importante, na parte que tem a ver com a resolução de problemas. A nossa intuição é muito boa, mas também nos pode prejudicar. Como a nossa razão, o nosso raciocínio também é muito bom e também nos pode prejudicar. Não é? Então, precisamos de saber em que circunstâncias é que uma coisa funciona bem ou deixa de funcionar. Não é? Então, o que é que nos impede de ver a big picture? O segundo é a falta de confiança. O terceiro é de deixarmos dominar pela emoção, que nós falámos há bocadinho. Quando nós nos deixamos dominar pela emoção, acontece este fenómeno raro e estranho, como eu acabei de explicar, funila a nossa atenção. E nós deixamos de poder ver soluções. Às vezes nós dizemos assim, não te foques no problema, foca-te na solução. Só que focar-se na solução não existe. A solução, por definição, não vem do foco. O que é uma chatice. Então nós temos que desfocar. Abrir a mente e começar a ver o contexto, o que é que está a acontecer. Já vamos ver onde é que estão os recursos, onde é que estão os aliados, onde é que estão as circunstâncias, okay? Quais são as ferramentas que estão à nossa disposição. E para termos uma visão clara sobre isso, nós temos de estar desligados emocionalmente. Okay? Ontem disse uma coisa e vou repetir. É má ideia tomar uma decisão grande na vida quando nós estamos debaixo de pressão emocional grande. Muito má ideia. Okay? É bom estar um bocadinho distanciados. Por exemplo, desistir de um projeto. Eu vou fazer aqui, vou fazer uma empresa, não sei o quê. Um dia estou zangado, aconteceu um problema qualquer. Cheguei à empresa, os empregados desertaram. E agora? Estou chateado com isto, vou-me embora. Não é assim, tem calma. Não. Primeiro tens que encontrar o teu equilíbrio emocional, ver o que é que acontece, depois é que decides. Não podes decidir assim. Não é? E na vida é igual. Okay? Não é uma boa ideia tomar decisões importantes dominadas pela emoção. Ok? Agora, como é que se vê a big picture? Como é que isto se faz? Okay? Primeiro, trazer ajuda. Já falámos há bocadinho. Nós somos todos muito bons conselheiros uns dos outros. E muito maus conselheiros para nós próprios. Conselheiros. Eu sou capaz... Está aqui dentro aqui. Ok? Falei do porque é que nós não conseguimos ver a big picture, né? E agora como é que nós conseguimos ver. Okay? E a primeira é pedir ajuda. Como é que nós conseguimos ver isso? Pedimos ajuda de fora porquê? Porque nós somos bons conselheiros uns dos outros. Se eu for ali com o José pedir ajuda, um conselho, e digo, tenho este problema assim, ele dá-me um monte de ideias. E realmente ajuda-me, porque ele tem a experiência dele e pode-me dar um input muito positivo. Mas eu posso ter dificuldade em fazer isso comigo próprio, porque estou emocionalmente envolvido. Não é? Então, a primeira coisa importante é pedir ajuda. Okay? De pessoas que possam saber lidar com aquilo, que tenham experiência, ajuda de pessoas que são solucionadoras de problemas. Está a ver? Se eu tenho um problema financeiro, vou chamar quem? Alguém que sabe daquilo, que me pode ajudar. Se eu tenho um problema de relacionamento, vou pedir ajuda a alguém que sabe daquilo, que me pode ajudar. Está a ver?
É isso. Nós não é boa ideia, numa situação de crise, nós fazemos tudo sozinhos. Okay? Não é boa ideia. Okay? Cometemos muitos erros desnecessariamente. Okay? A segunda coisa é fazer perguntas. Okay? E vou-te fazer uma lista de perguntas. Okay? As perguntas são estas. Quem é que tem uma... Normalmente, para cada problema, existe uma figura de referência. Né? Ontem, o José Parreira... Ontem. Estava-me a dizer assim, aconteceu não sei o quê, e eu perguntei assim, como é que o Rui Gabriel resolvia isto? Eu faço isto tal e qual, igualzinho. E são figuras de referência, né? E ajudam-nos realmente a entrar num registro diferente, né? E então, a primeira pergunta é, como é que o fulano resolveria isto? Alguém que nós temos de referência naquele tipo de assuntos, né? É espetacular. Nossa mente vai buscar as respostas sem a gente ter que falar com a pessoa. É muito giro. Quem é que já fez isto? Alguma vez? Toda a gente. Fixe, é assim mesmo. Muito fixe. Segunda pergunta. Qual é o problema? Okay? Qual é o problema? Significa criar contornos. O problema é este. Isto. Não é aquilo, é isto. Ok? A minha mulher zangou-se comigo. Ok, porra, qual é o problema? Aconteceu isto. Não é que ela há 3 anos atrás me disse uma coisa e então eu disse não sei o quê e depois fez não sei o quantos e vou buscar não sei o quê, não sei de onde. Não tem nada a ver com isso. O que aconteceu foi que isto. Okay? Delimitar o problema. Os meus empregados desertaram da empresa. Ok, qual é o problema? Não é que a ideia é má, não é que eu não presto para nada, não é que eu só tomo más decisões, não é que eu não sei lidar com pessoas. Não tem nada a ver com isso. Qual é o problema? Os gajos foram-se embora. Esse é o problema. Está delimitado. Okay? Não é o resto. As elucubrações e as motivações que a gente inventa na nossa cabeça. Okay? Para trazer mais problemas para cima de um problema que já existe. Okay? Então, delimitar o problema. Terceira, contexto. O contexto é o que é que aconteceu para isto acontecer. Ou para isto ter acontecido. Qual foi a sequência de acontecimentos? Isto é importante porque dá-nos experiência. Okay? Quando nós no futuro começamos a ver uma sequência de acontecimentos, nós já conseguimos mais ou menos prever o que é que vai acontecer. E nós aprendemos com a experiência. Okay? Então, isto é importante fazer estas perguntas. Okay? E enquanto estás a fazer as perguntas, tu, sem querer, estás-te a desligar emocionalmente. Estás a ver? Tudo isto serve o mesmo propósito. Okay? Estás a fazer coaching a ti próprio. Okay? Depois, este é giro. Qual é o pior que pode acontecer? É a quarta, sim. 1, 2, 3, 4. É. Qual é o pior? O que é que de pior pode acontecer? O que é que de pior pode acontecer? E é uma coisa gira. Prepara-te emocionalmente para isso. Ok? Imagina, qual é o pior que pode acontecer? Isto. Porreiro, e se isto acontecer o quê? Ok, olha, vou ter que lidar com isto, desta maneira e daquela. E emocionalmente tu dizes, ok, porreiro, se tiver que ser, é isso. E ficas preparado emocionalmente para o que for. Isto é dos exercícios mais poderosos que alguma vez vi. O que é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer, sei lá, isto vai arder tudo. Porreiro. Imagina que tinha ardido. E agora? O que é que tu ias fazer a seguir? Agora a seguir, ia fazer assim. Ok, porreiro. Então, estás emocionalmente preparado para aceitar o pior que pode acontecer. Ok? Muda a tua vida toda, vai ser tudo diferente. Não faz mal, meu. É assim. E aquilo é um salto emocional muito grande. Quando nós vemos o pior que pode acontecer e o descrevemos e a seguir, eu estou disposto a aceitar isto. Se isto acontecer, eu vou aceitá-lo e tens que pôr na posição emocional de dizer sim. E trabalha a partir daqui, seja lá o que for que venha daqui, ganhas um power. Perdes o medo, né? Perdes o medo, ok? Então, o quinto é qual é o melhor que pode acontecer. Aconteceu isto? Ok. O que é que de melhor pode acontecer? Os meus empregados desertaram. Eu estou com estes empregados desertarem, porque uma vez ia-me acontecendo. Não, mas ia-me acontecendo. Quer dizer, então, tudo acontece, não é? E então, o que é que acontece se os empregados desertarem? O que é que melhor pode acontecer? Eu falo com eles, nós vemos o que é que aconteceu, vemos quais são as suas dificuldades, quais são os seus motivos, e vamos todos melhorar isto. E vamos passar a ser melhor do que antes. Vem um cliente a discutir ou zangado porque aconteceu não sei o quê. Quantas vezes se faz uma fidelização de um cliente
enquanto se resolve um problema. É a melhor oportunidade possível. A forma como aquela situação de dificuldade, de crise, naquela relação é tratada, normalmente, se for bem feito, traz um cliente mais fiel. Não é? Então, o que é que de melhor pode acontecer? Então, descrever o que é que melhor pode acontecer. Quando tu descreves o que melhor pode acontecer, já estás a entrar no teu cérebro em modo de solução. Okay? Aí sim, estás a criar uma visão do futuro que não é pensamento positivo. Já não estás ali a sonhar acordado. Okay? Já é uma coisa mesmo real que tu podes pôr em prática. Okay? A seguir, o sexto. Quais são as opções? Okay? O que é que se pode fazer? Eu gosto de listas de 50. Okay? Já sabem das minhas listas de 50. Eu gosto de listas de 50. Faz uma lista com 50 soluções. Okay? Nós não chegamos a falar, mas é giro porque um dia perguntei a uma pessoa se ela tinha uma solução para ter 5 mil euros numa semana. Uma pessoa que não tinha dinheiro. E ela disse-me, impossível. 5 mil euros numa semana, não tenho nada. Impossível. Não posso, é impossível. Não dá. Ok, então faz uma lista com 50 formas de tu ter 5 mil euros numa semana. Vale tudo. Roubar, matar, ir para a rua, saltar bancos, sei lá. Mas tem que ser coisas que tu possas fazer, né? Não podes dizer, vou vender o Ferrari e não tens Ferrari nenhum, não pode ser. Então tem que ser uma coisa que tu tenhas. Solta aí a mente, põe-te a escrever, à toa, o que for. 50. Raramente alguém chega aos 50, vou ser muito sincero. Mas a pessoa, subconsciente entra em modo, bum, escrever parvoíces e tudo o que for. A ideia é pôr o cérebro a funcionar em fluxo, sem pré-julgar nada, estás a ver? E passado um tempo aquela pessoa não tinha uma, tinha 4 ou 5. Não conseguias 50, vou-te dizer o segredo. Não conseguias 50 nem perto, nem 20. Porreiro, então quantas tens? 3 ou 4. Tens 3 ou 4? Tenho 3. Porreiro. Não precisas de 3, só precisas de uma. Tens um plano A, um plano B e um plano C. Estás a ver? Não é? É honesto, espetacular. A questão é que essas 3 soluções não viriam se não pusesse a tua mente a funcionar num certo registro. Que é deixá-lo vir, deixar fluir, deixar vir, sem pré-julgar. Eu posso usar um cartão de crédito. Mas não quero. Eu posso ir dinheiro aí. Mas também não quero. Eu posso vender. Mas também não quero. Então temos uma solução e a bloquear a solução. Tem uma solução e a bloquear a solução. Não é boa ideia. A ideia é pôr tudo no papel. E depois decide-se. Né? Pronto, tudo o que não for ético e que não for legal, a gente risca. Né? Assaltar bancos e roubar velhinhas na rua, não. Quer dizer. Mas, se vier a ideia, tem que se pôr no papel lá mesmo. Okay? Mas depois risca-se. Não se esqueça de riscar. Vender droga também não. Vender droga também não. Né? Houve um que disse, vou vender droga. Então tu tens a droga para vender. Não, mas tenho quem me arranjar consignação. Porreiro. Então é como se tivesse, não tem problema nenhum. Também vale. Mas depois no fim tem que se riscar, né? Porque não é legal. Portanto, tem que ser nem ético. Portanto, tem que ser ético e legal. Né? Mas depois isto faz-se no fim. A seleção faz-se no fim. Ok. A seguir, qual é a melhor opção? Eu gosto de escolher 3 ou 4. Plano A, plano B e plano C. Qual é a melhor opção? E há 3 critérios para escolher a melhor opção. Acho que já alguns viram isto. Eu quero... potencial... relevância... velocidade. Quando tens várias opções para solucionar uma coisa, tens que fazer avaliação em 3 campos. Potencial, relevância e velocidade. Okay? Então podes mesmo fazer assim. Imagina que tens 2 ideias, opção A e opção B. Opção C, temos 3. Então vais avaliar cada uma das opções nestes 3 campos. O potencial quer dizer a quantidade, falando de dinheiro, a quantidade de dinheiro que podes ganhar ali. Quanto maior for o potencial, melhor é a opção, não é? Certo? Então vais avaliar de 0 a 5, sei lá, a opção A tem um potencial de 5, a opção B tem um potencial de 3 e a opção C tem um potencial de 2. Okay? De 0 a 5. Este aqui pode me dar uma pipa de massa, este mais ou menos, este quase nada. Ok? Mas são soluções para resolver aquele problema.
A seguir, a relevância. A relevância é o quanto é que resolve. Se resolve completamente, ou resolve metade, ou resolve uma parte. Isso é a relevância. Por exemplo, eu preciso ganhar dinheiro rapidamente. Okay? Preciso de 1 milhão de euros. Vou vender um quadro que eu tenho lá em casa por 100 euros. Ok. É relevante? Se calhar pouco relevante. Então a venda do quadro realmente não resolve muito. Né? Mas posso ter outra solução que seja mais relevante. Vou vender o Ferrari. Okay? É mais relevante. Dá mais dinheiro, é mais relevante. Okay? Mas não tem que ser só em relação ao dinheiro. Pode ser qualquer coisa. A ideia é que a relevância resolve a dificuldade, resolve a crise completamente, ou mais ou menos, ou quase nada. Okay? Também de 0 a 5. Vamos dizer que isto é um 3, isto é um 5, isto é um 1. E a velocidade. Velocidade é o sentido de urgência. Tempo de implementação. Eu posso pôr isto a funcionar em um dia, numa semana, em 3 meses, num ano. Agora preciso de ganhar dinheiro, vou montar uma empresa. Estás lixado. Vais passar um processo de investimento muito grande e antes de ganhar dinheiro. Okay? Se tu precisas ganhar o dinheiro, se calhar não é boa altura para começar agora a pensar que criar uma empresa. Se calhar tens de fazer alguma coisa que possa ganhar dinheiro rápido. Velocidade. Okay? Então vamos imaginar aqui que este tem uma velocidade de 4, este tem uma velocidade de 1, este tem uma velocidade de 3. Ok. Então vamos somar aqui as pontuações e temos um vencedor. Okay? Então a opção, esta aqui tem 9 pontos, esta aqui 5 e 4, 9, 12 e esta aqui tem 6. Ok, a opção B parece ser a melhor. Certo? Ok? Perceberam a ideia? É muito fixe isto, por todos os motivos. O primeiro e o mais importante é que põe o cérebro a trabalhar em vez da emoção. Vamos ver. É terapêutico. À parte de trazer boas soluções. O maior benefício é desligar emocionalmente da situação e pôr-te a funcionar a modo mental. Que é de onde estão as soluções práticas, okay? Para resolver as coisas. Okay? Isto é escolher a melhor opção. Depois, eu estou aqui a fazer os apontamentos muito reais. Okay? Ainda bem que vocês estão a tomar notas. Depois eu esqueço-me de escrever. Deixem-me tomar nota aqui da... depois o último passo, em relação a depois teres a melhor opção, como é que essa opção vai ser implementada? Okay? Como é que vamos pôr isto em prática? Como se implementa? Ok, depois temos aqui duas coisas. Recursos, que é tempo, dinheiro, competências. E temos aliados, que por sua vez têm os seus próprios tempo, dinheiro e competências. Ok? Perceberam a ideia? Como é que isto se implementa? Ok, quais são os meus recursos e onde é que estão os meus aliados? E faz uma lista. As listas são um espetáculo. Listas. O que é o guru instantâneo? Alguém leu? Aquilo é para lá listas com fartura. Né? As listas ajudam. E então, quando chega a altura de pôr em prática, é preciso ver quais são os recursos, ou seja, que dinheiro é que eu tenho, quais são as minhas competências e quais são o tempo que eu tenho. Se eu estiver atrapalhado na minha vida e trabalho 16 horas por dia, dificilmente eu tenho tempo para encontrar soluções, seja para o que for. Okay? É preciso ter o tempo. Okay? E é preciso ter o dinheiro e é preciso ter competências. Não é preciso ter tudo, mas é preciso ter e alocar algum para resolver isto. Porque, ao contrário do que se diz, as crises não se resolvem sozinhas. Nunca se resolvem sozinhas. Resolvem-se, mas não são sozinhas. Quando vem uma crise, alguém a resolve. Mas se não foste tu a resolvê-la, alguém vai resolvê-la em benefício dele. Não necessariamente no teu. Portanto, tens que pôr a pau e resolver a tua. Para ser no teu benefício. Okay? Depois, claro, não tens todos os recursos. Então precisas de aliados.
Precisas de juntar com pessoas que têm recursos, que têm tempo e têm competências. Está dentro daquilo que eu disse há bocado, pedir ajuda. Não pedir ajuda é normalmente uma boa parte do problema. Uma pessoa quando está metida num problema complicado, normalmente não pede ajuda. Fecha-se numa conchinha, espera que passe, né? E fica ali. E às vezes até as pessoas à volta não sabem o que é que está a acontecer. Okay? Que é complicado. Piora muito. Okay? Não pode ser. O ego custa-nos muito dinheiro e custa muito esforço. Nós pensarmos, agirmos conforme aquilo que nós pensamos que as outras pessoas pensam de nós, só dá prejuízo. Não vou pedir ajuda porque o que é que eles vão pensar de mim? Pois é, eu sei o que isso é, que também estive aí. É ruim, é muito ruim. Ninguém é super-homem, nem super-mulher. Batman sim, Batman sim. Acho que podemos ser Batmans, mas super-homens não. Porque ele tem superpoderes, né? O Batman não tem. É uma pessoa normal. Mas é rico. Pronto, é fixe. Então a gente podemos ser Batman. Mas super-homens e super-mulheres não. E isto de nós vivermos a vida a pensar naquilo que os outros podem pensar de nós, só nos traz prejuízo. E dificuldades desnecessárias. E nós não somos mais que ninguém. Não temos que pôr um papel a dizer eu sou o maior, eu sou o melhor. Toda a gente sabe que isso é mentira. Nenhum de nós é o centro do mundo. Portanto, somos todos iguais. Hoje eu preciso de ajuda, amanhã eu preciso de ajuda. E eu acho mesmo que é mais importante deixar-se ajudar do que ajudar. Muito mais importante. António. Pois é. Um gajo ajuda, faz o quê? Eu sou um gajo espetacular. João, onde é que eu vou te ajudar? Né? Eu fico todo contente. Né? Mas, para eu poder ajudar, tu tens de deixar ajudar. Né? Mas tu não tens a recompensa emocional que eu tenho. Porque eu ajudei. Eu já estou pago. Estás a ver? Mas quem se deixou ajudar, não. Então isso é mais importante. Permitir dar essa recompensa a outra pessoa. Eu gosto muito... Vocês já viram malta a vender... malta a pedir esmola, não é já? Qual é o negócio que essas pessoas têm? O que é que elas vendem? Alguém sabe? Não? Vendem droga. Sim, ok. Vendem uma droga chamada oxitocina. É uma droga mesmo, está bem. Pois é o que eles vendem. Passas ali ao lado, é uma hormona, né, que nós temos, que nos faz sentir bem. É aquela que é ativada quando nós fazemos bem aos outros, ou quando vemos pessoas a fazerem bem aos outros. Né? Nós fazemos as viagens à Guiné. E contamos as histórias das viagens à Guiné, né? Toda a gente fica... que fixe. Né? Não foram. Mas sentem o mesmo. A hormona entra. Quando se presencia alguém fazer bem a alguém. Né? Isso entra no nosso corpo, né? E faz-nos sentir bem. E quando nós passamos ali ao lado, está ali uma pessoa, pedi esmola, e eu dou-lhe dinheiro, e vou-me embora assim, fixe. Eu sou um gajo muito fixe. Se calhar vai comprar cerveja, mas também tem direito, coitado. E o gajo fica todo contente. E essa pessoa que está ali vendeu-me essa experiência. Eu não lhe dei esmola nenhum. E ele retribuiu-me imediatamente uma recompensa emocional. É o que ele está ali a fazer. É o negócio que essa pessoa tem. É o que ele vende. Okay? Vende dosezinhas de oxitocina. Okay? E pior, faz o contrário quando uma pessoa passa ao lado e faz de conta que não liga. Aquela pessoa fica-se a sentir mal. Estás a ver? Marketing poderoso. Culpa, todo tipo de coisas. Estás a ver? Portanto, essa pessoa está a pedir esmola, realmente não está a pedir nada, está a vender. Está a vender. Como qualquer outra, é uma transação. Okay? E então, já sei a que propósito é que eu estava a falar nisto. Mas, pedir ajuda. Exatamente, pedir ajuda. Então, é muito importante nós podemos pedir ajuda. Por todos os motivos. Sendo que o primeiro, precisamos. Mas, à parte disso, nós estamos a dar a oportunidade a outra pessoa de se sentir bem. Já viste? Não há cá ego no meio.
E de por cima fica a pensar mal de mim, ou que eu sou um coitadinho, não sei o quê, não me importa. Eu vou dar essa oportunidade àquela pessoa. É outro passo à frente. É 3 passos à frente. É 3 passos à frente. É um exercício espiritual muito mais profundo. Eu sempre me interroguei porque é que havia os frades mendicantes na Idade Média. E os monges, igual, os budistas, né, que andam a pedir. Têm terra, Deus. Dependem da caridade alheia. Né? É isto 100%. Estão a prestar um serviço àquelas pessoas todas. Estão-lhes a dar a oportunidade de se sentirem bem a fazer uma coisa e pôr o seu próprio ego de lado. E dizer, eu preciso de ti. É poderoso. É poderoso. E no que diz respeito a soluções, a encontrar soluções para os problemas que nós temos, para as dificuldades, isto é fundamental. Nós podermos tirar o ego de lado e pedir ajuda. Okay? Sabendo que estamos a dar uma oportunidade a outra pessoa de nos poder ser útil e ela se sentir melhor. Ok. A seguir, depois de termos feito estas perguntas todas, temos resolvido tudo, ok, ficou resolvido. A seguir temos que avaliar. Okay? Temos que perceber o que é que aconteceu. Okay? Então, na fase da avaliação, vamos perguntar, primeiro, se funcionou, depois de resolvido, funcionou, resolveu, porque se não resolveu, temos que voltar 2 passos atrás e fazer de novo. Okay? Até resolver. Resolveu? O que é que aprendeste? Tens um plano para evitar isso no futuro? Ou seja, entras em modo de antecipação? E a parte mais gira que ninguém se lembra é treinei alguém no processo. Okay? Nós somos empreendedores, não é? Eu vou repetir. Ok? Funcionou? Ficou resolvido ou não? Okay? O que é que eu aprendi? Há um plano para evitar no futuro? Ou seja, entraste em modo de antecipação em relação ao que é que pode acontecer igual ou parecido. E o último, treinei alguém no processo. Treinei alguém. Ou seja, viveste o processo com alguém que aprendeu contigo. Okay? Este detalhe é aquele que faz a diferença entre trabalhares numa equipa ou trabalhar sozinho. E nós todos trabalhamos em equipas, certo? Cada um tem o seu projeto, cada um tem a sua ideia, mas todos precisamos de alguém. Trabalhamos juntos uns com os outros. E viver um processo desses e estar a par com outras pessoas, tens de ter certeza que estás a ensinar alguém ao mesmo tempo, a treinar alguém. Quem é que está comigo na tribo desde há 2 anos para cá? Ok. Vivemos isto tudo ou não? Pois é. Isto é treino poderoso, né? Viver o processo e perceber o que é que está a acontecer. Né? Então, esta parte do treinar outras pessoas é muito importante, porque todos nós trabalhamos em equipas e trabalhamos uns com os outros. Pessoal, ética. Quem é que já viu pessoas a fazer asneiras e dizer, eu sei que isto é tudo errado, mas tem que ser? Pois é. Eu sabia que isto não é bem, para ver se um bocadinho. Mas tem que ser. Desculpa esfarrapar. Justificações esfarrapadas. Não serve. Quando tens uma laranja e quando a laranja se espreme, o que é que sai? Sumo de laranja. Certo? Quando uma pessoa é espremida, o que é que sai? O sumo que lá está dentro. Não sai outra coisa. Sai o que lá está dentro. Então, quando um gajo passa por uma situação de crise qualquer, é espremido, é apertado, e agora, o que sai é o que lá está dentro. Mas teve que ser, mas não sei o quê. Eu sei bem que não é bem. Mas tem que ser. E isso que não sei quantas justificações, é um granel. O que é que já viste acontecer? Mato. Tem que ser. Eu piratei programas de informáticos. São tão caros, tem que ser. Quem é que já fez isso? Pois, eu já. Estás a ver? Cenas assim. Não é preciso serem coisas grandes, podem ser coisas mais pequenas. É claro que o grande é mais complicado, não é? Eu não ganho dinheiro, agora vou roubar. Tem que ser. Vou para uma pirâmide qualquer. Eu sei que vou destroçar isto tudo. Mas tem que ser.
Não tem nada que ser. É uma opção como qualquer outra. A pessoa pode optar por isso ou pode optar por outra coisa qualquer. Não tem que ser. Temos que fazer o que é correto. Okay? Quando querem saber se uma pessoa é ética ou não é ética, a pergunta a fazer é esta. Quanto dinheiro estás disposto a perder para te manteres fiel aos teus princípios? Esta é uma boa pergunta. Vou perder 1000 euros se fizer isto desta maneira. Que é o correto. E tu sabes que é o correto, mas vou perder 1000 euros. Então dou aqui um golpezinho de cintura. Já não é bem, mas... passou ao lado. É aí que a gente vê. Quando nós dizemos, e dizemos isso muitas vezes, nunca te rendas e nunca te vendas, é o quê? É isso, meu. Não há cá meios termos. Ou é correto ou não é correto. Se faz o que não é correto, a seguir entras em justificações. E quando uma pessoa tem que se justificar, já está mal. Limpinho. Se tiveres que te justificar, está mal. Se estiver bem, não tens que justificar. É o que é. Certo? Ninguém tem que se justificar de fazer uma coisa bem feita. Mas, quando vês alguém dizer assim, então o que é isso? Olha, sabes, é que aconteceu assim. Já há qualquer coisa que não bate certo. Estão a ver? Muito importante isto fazer o que é correto. Isto ajuda-nos a manter-nos alinhados. Quando chega a hora de nos chegarmos à frente, nós estamos limpos. Mente limpa, coração limpo, estamos a fazer o que tem que ser. Isso, toda a autoridade vem daí. Não vem de saber muito, não vem de ganhar muito, não. Vem de fazer o que é correto, a autoridade moral. Não é? Uma coisa de cada vez. Aconteceu uma tragédia. Não foi uma, foram 500 ao mesmo tempo. E com quem é aqui agora? Caiu o mundo todo. Okay? O que é preciso fazer? Decidir uma. E resolver uma de cada vez. Uma. Não é duas, é uma. A estratégia melhor é muito simples. É pegar numa e ganhar tempo com as outras. Okay? Então, a primeira coisa a fazer é ganhar tempo. Okay? Primeira coisa. Ganhar tempo. Fazer qualquer coisa para não teres que resolver agora. Okay? Tudo. Aguenta aí. Eu já falo contigo. Espera aí. Aguenta-te aí. Eu ligo-te amanhã. Ou para a semana. Okay? Tranquilo. Okay? Fica tranquilo. Eu pego numa coisa. Okay? Mas temos que ganhar tempo para o resto. Okay? Primeira coisa a fazer é ganhar tempo. E depois a segunda é escolher uma coisa para resolver. Uma, de cada vez. A forma visual que eu tenho de ver isso é pô-las em fila. Como aquelas filas têm um ticket no supermercado. Ok, tu tens o número 1, ok. Número 2, número 3, número 4, número 5, todas em filinha. Depois vem lá o número 10. Mas eu não sei o quê. Fica aí, na tua filinha. Okay? Tem calma, já chega a tua vez. Okay? Isto chama-se tomar posse do processo. Tu estás em controle do processo. Não é Cristo que comanda a ti, és tu que estás no controle. Okay? Não há problema nenhum. É assim. Em filinha, cada uma tem um número. Tica, uma de cada vez. Okay? Ó José, está fixe. Né? A sexta, já falámos disso um bocadinho, mas isto é importante. Não fiques emocionalmente agarrado. Porquê é que isto é tão importante? Quando uma pessoa está emocionalmente agarrada, sabe o que é que essa pessoa quer? Quer resolver o problema? Não. Quer sentir-se emocionalmente bem. Faz o que for preciso para ficar emocionalmente bem. Fazer maus acordos, às vezes é preciso fazer acordos do pior, prejudicar, seja lá o que for, só porque é rapidamente chegar ao sítio onde quer sentir-se bem. Ou fazer aquilo que nós fizemos no princípio, né? Refugiar-se no passado, projetar o futuro e começar a sonhar acordado. Isso significa que a pessoa está agarrada emocionalmente àquilo e a única coisa que quer não é resolver, é ficar emocionalmente bem. Num conflito entre duas pessoas, quando estão zangadas uma com a outra, este é sempre o problema. É tudo emocional. E os dois, este quer ficar emocionalmente bem, este também. Porquê é que isso gera muitos problemas? Porque não há razão nenhuma ali.
Um diz assim, pronto, tens razão. Tenho razão, mas quem é que diz que eu tenho razão? Pronto, não tens razão. Não tenho razão! Não é? Qualquer coisa serve para discutir, que a pessoa quer fazer um saque emocional. Okay? Eu quero me sentir bem porque eu é que tenho razão. Eu é que sei, eu é que mando. Por exemplo. Então, como quer ter uma recompensa emocional, vai atrás dela. Não é para resolver nada. Por isso é que há mediadores de conflitos. Que ouvem um e ouvem outro, a nível da razão, e descem até encontrarem uma plataforma comum. Ok, e aí já podem conversar. É assim que se faz a mediação de conflitos. Porque enquanto estão ali a discutir, é tudo emocional. A única coisa que a pessoa quer é ter uma recompensa emocional, não é resolver. Isto é muito perigoso. A pessoa normalmente prejudica-se muito mais do que resolve. Okay? Estão de acordo comigo? Quem é que já viveu isso? Eu já. Quero é livrar-me daquilo de qualquer maneira. O gajo disse, isso vale 10, eu dou-te 1. É já. Só para me livrar disso. Não é assim que se faz. Relax. Temos que pôr a nossa mente a funcionar pelo menos tanto quanto a nossa emoção, para contrabalançar. Eu vou fazer. Primeira dificuldade, já não dá. Outra pessoa desiste. Estás a ver? Não é assim. Nem os miúdos fazem isso. Okay? Nós somos todos crianças, todos estamos nessa parte. Gostamos de atenção e de carinho, e temos medos, e queremos tomar conta de nós, temos essas coisas todas. Mas também temos o resto, também somos adultos, não somos só crianças. Então precisamos de ter este objetivo. Isto é muito importante. Não desistir das coisas quando elas estão a correr mal. Ou quando a nossa percepção é de que as coisas estão a correr mal. Não. É preciso resolvê-las. E depois tomar decisões. Certo? É assim. Sei lá, uma empresa está a correr mal, vamos fechá-la. Pode ser, mas também pode não ser. Em todo caso, antes de fechar, tens que resolver. Porque se não resolves antes de fechar, vais resolver depois. Não é? Pois é uma chatice. Eu também sei. Tens que resolver antes. Depois de resolvido, então está resolvido, já não preciso de fechar. Ora, então se calhar não precisas mesmo de fechar. Okay? É assim, mas tens que resolver primeiro. É muito complicado deixar esses rabos, deixar as coisas por resolver. Uma relação é a mesma coisa. Estou zangado com a minha mulher, vou-me divorciar. Tem calma. Tem calma. Resolves primeiro e depois podes decidir isso ou não. Mas tens que resolver primeiro. Não é assim, não é de cabeça quente que a gente toma decisões importantes, não é? Não és o centro do mundo, não é tudo acerca de ti. É assim, eu também dizia, o meu filho espatifou-se com o carro, estragou o meu fim de semana. Coitado do rapaz, estragou o teu fim de semana, não é acerca de ti, é acerca dele, ele é que está no hospital. Não tem a ver contigo, tem a ver com o outro, não é tudo à volta de ti. O que me havia de acontecer, sei lá, vem uma trovoada, o que é que mais me pode acontecer? Não é a ti, é toda a gente, não és tu, não és o centro da humanidade. Não te leves tão a peito. O que é que mais me podia acontecer? Porquê a mim? Porquê a mim? A ti. Então os outros todos também, não é só contigo. Relax, não és único. Somos todos iguais. Desdramatiza. E uma das coisas que nós podemos fazer é rir. Toda a gente sabe. E agora mais isto. Foscas. É com caneco. Começa a ter piada. Quando começa a acontecer coisas ruins umas atrás das outras, chega uma altura, a gente começa-se a rir. Fogo, que é esta merda? Mais isto. Quando eu pensava que não podia piorar, piorou. Deve estar a gozar comigo. Estás a ver? O Woody Allen dizia uma cena muito fixe. Quando as coisas estão a correr mal, lá, ele é judeu, então dizia, é Deus que nos está a testar. Ele dizia, está bem que nos teste, mas se for para testar, manda uma prova escrita. Não precisamos deste tipo de testes. Mas escrito, uma prova escrita a gente passa no teste à mesma. E é isto, precisamos ter uma vida ligeira. Estás a ver? Eu gosto de dizer que o dinheiro não gosta de caras tristes, mas é assim com tudo. O sucesso é assim, as pessoas são assim. Ninguém gosta de estar ao pé de pessoas pesadas, tristes, negativas, que se queixam. Estás a ver? Ninguém gosta disso. Por outro lado, os que gostam disso são os piores, que se gostam de juntar assim em grupinhos. Então é fácil num grupo se juntarem os murmuradores.
3 ou 4 ali a murmurar, né? A dizer mal de qualquer coisa, né? E daí tiram um conforto uns com os outros. Estás a ver? E então isso faz com que se sentem que são especiais de alguma maneira, sei lá. Né? Ou são mais vítimas que os outros todos. Mas não há isso. Não há isso. Não há nada de muito grave, esta é a verdade. Hã? Como eu me identifico no que tu estás a falar. Mas saiu há muito pouco tempo. Pois. Não, não interessa Não nada. consegui ter essa capacidade. Eu costumo dizer, é uma coisa que nós dizemos muito, é a miséria gosta de companhia. Né? Mas nós não temos que estar aí. Né? Deixa eu estar. Não tem a ver connosco. Nós não somos assim. Né? E nós sabemos que tudo, nós nos focamos, aumenta. Se tu focas nos problemas e falas dos problemas, cada vez que falas de uma coisa, ela aumenta. Não é que ela fique maior, mas ocupa um espaço maior dentro do nosso universo. Né? E como ocupa um espaço maior, parece maior. Não é, mas parece. Porque ocupa mais a nossa energia. Nós não podemos dar esse luxo. Mas já é uma idiotice. É uma idiotice. Na verdade, e para ser muito sincero, não há nada realmente mau que nos possa acontecer. Eu não imagino nada que seja realmente mau que nos possa acontecer. Não estou a ver. É tudo uma ilusão. Agora, sei lá, caí ali e parti uma perna. Ei, Deus nos livre. Não, se queria partir a perna, olha, tinha a perna partida. Não é? É realmente mau. Não sei. É realmente, se calhar, não. É pá, se calhar depois veio não sei o quê e a empresa faliu. É pá, isso é realmente mau. Não. Não é nada realmente mau. Estamos todos aqui. Não é? E temos projetos, e temos ideias, e estamos entusiasmados. Nunca aconteceu realmente nada de mau na nossa vida. Realmente mau. Não é? E é impossível. É que não pode acontecer. É uma improbabilidade matemática. Porque em qualquer posição que nós estejamos, em qualquer posição, nós estamos numa boa posição para fazer qualquer coisa. Não importa o que é. É pá, agora perdi a casa, perdi o carro, perdi a mulher, vivo debaixo da ponte. Porreiro. E agora? E agora o que é que eu vou fazer? Olha, porreiro, não pago impostos. Isto é uma vantagem. Ok, não tenho dinheiro, não tenho nada, tenho emprego, não tenho nada, porreiro. Ok? Sabem uma pessoa muito conhecida que viveu exatamente isto que eu acabei de dizer? Tipo, de uma semana perdeu a casa, emprego, dinheiro, mulher, tudo. Um senhor chamado Joe Vitale. Quem é que já ouviu o nome do homem? Sim. Vivia debaixo da ponte, literalmente, sem abrigo, e viu passar um BMW Z3. Quem é que sabe o Z3? Um desportivo BMW, quando eles saíram. E o gajo sem abrigo, ali, debaixo da ponte, literalmente, não tinha nada, viu passar o carro assim, eu vou comprar aquele carro. E pôs-se em campo e transformou-se num dos primeiros, realmente um dos primeiros internet marketers da história. Que fez realmente alguma coisa grande na internet, com marketing. E depois apareceu no Segredo, né? Vocês sabem, dali. Então tem a história dele. Né? Aconteceu ali alguma tragédia, foi mesmo tão trágica a vida dele, sem abrigo, passar fome na rua, não sei, foi. Foi algo assim tão grave. Realmente, não. Então, muitas vezes nós não solucionamos as coisas porque ficamos com medo do que pode acontecer. Morremos por antecipação. E se? Lembras-te do pior que pode acontecer? E se acontecer isto? Põe nessa posição. Respira fundo. Ok, se acontecer isso, eu resolvo. Vou ficar sozinho na rua, passar fome e frio. E sono não, porque posso dormir à vontade. Se dormir, ninguém nos pode impedir de dormir, acho eu. E agora? Pronto, se eu ficar nessa posição, olha, porreiro, estou nessa posição. É agradável? Não é, mas também não é morte de ninguém. Então não é? Há gente que vive assim anos seguidos. E estão lá. Ok? Então isto é importante. E quero que toda a gente fique bem. Nós perdemos muita perspectiva porque nós agarramos-nos às coisas. Agarramos aquilo que nós pensamos que temos. Nós não temos nada. Não há nada nosso. O dinheiro que eu tenho não é meu, o carro que eu tenho não é meu, a casa que eu tenho não é meu, os filhos, a mulher, tudo. Não é nada meu. Nada meu. Eu não tenho nada. E, portanto, se eu não tenho nada, eu não posso perder uma coisa que eu não tenho. Não é meu. Pode vir quem quiser roubar o que quiser, porque realmente não é meu. Não me rouba nada a mim.
porque não é meu. Nós estamos a usar as coisas. E se eu agora tenho isto, uso. Se não tenho isto, vou usar outra coisa qualquer. Recursos todos temos sempre. Lembram-se dos recursos e dos aliados? Tens sempre tempo, tens sempre dinheiro e tens sempre competências. Sempre. Se não tiveres dinheiro, podes ir para a rua vender dosezinhas de oxitocina, que são bem remuneradas. Okay? Não faz mal nenhum. Mas tens sempre tempo, dinheiro e competências. E tens sempre aliados. Sempre. Não é possível não teres aliados. A não ser que não os queiras, que te isoles sozinho. Mas, seguindo um método deste tipo, tens sempre pessoas para te ajudar. Sempre. Um gajo sem-abrigo, o que é que eles fazem? Sabe o que fazem os sem-abrigo? Juntam-se uns aos outros. E ajudam-se muito. Muito. E partilham as cenas. Estás a ver? É verdade. Então não é. É assim. Olhem essa vida. E muitos estão por opção. Muitos estão por opção. Outros não, mas alguns estão por opção. Estás a ver? E também, muitos estão por opção. Alguns não, mas alguns são. Sim, é um modo de vida como qualquer outro. E então, Organizam-se nessa vida. se nós desmontarmos realmente aquilo que nós pensamos que sabemos, podemos evitar muitas crises. Como te lembro quando disse no início, o que é crise? Resistência à mudança. Não é? E então, nós ficamos impossibilitados de resolver problemas quando nós não queremos mudar nada. Eu quero estar como estou, não quero mudar nada, mas não queria que isto me tivesse acontecido. Azar. Não é assim. Okay? Então, abrir o coração à mudança é a única coisa que nós precisamos fazer. Okay? Quando tiver uma situação de crise assim complicada, eu gosto muito desta organização porque ajuda a respirar fundo e começar a funcionar a nível mental e um pouco emocional. Gosto muito disso. E ajuda, a mim pessoalmente ajuda muito. Sempre que eu tenho uma situação dessas, ajuda muito. E também ajuda a manter o ego no sítio. É fácil um gajo ganhar o dinheiro e dizer sou maior. Eu já vivi isso tudo, meu. O gajo ganha pipas de massa, isso é imbatível. É o máximo. Oh, meu, perde-se tudo igual. O dinheiro vem, o dinheiro vai, as coisas vêm e vão. É assim. Realmente não é nada nosso, só estão aqui para nos servir, não é? Então, é importante darmos esse valor. E não mais do que isso. Nós não podemos realmente perder nada e, na realidade, não há nada de muito mal que nos possa acontecer. Okay? Se quem não tomou notas de tomo, porque isto é mesmo assim.